Gratidão. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela disponibilidade de vocês em estarem aqui, né, compartilhando, né, esse vídeo, esse momento, para a gente conseguir discutir a respeito, né, de ansiedade, né? E eu, primeiramente, vou me apresentar, né? Meu nome é Adriano Duarte, eu sou psicólogo. Eu sou franqueado da RHF Talentos na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e sou membro do Núcleo de Educação, de Psicologia da Educação, do CRP, né, da subsede Caxias do Sul, e também membro do Núcleo de Psicologia Organizacional do Trabalho, também do CRP Rio Grande do Sul, a subsede de Caxias do Sul. E a gente está fazendo essa live, né, para o público em geral, né, e vou procurar ser o mais didático possível e simplificar ao máximo, né, o que a gente vai colocar aqui sobre ansiedade nesse momento agora de pandemia, de coronavírus, de tudo, de tanta incerteza. E aí, conforme forem surgindo dúvidas, questões, podem colocar no chat aqui que eu consigo ver e a gente procura responder. E o áudio de vocês, né, foi a citação desligada nesse momento justamente para facilitar a comunicação. Essa live vai ser gravada, né, e vai ficar disponível no, no YouTube da RHF Talentos, né, para a gente conseguir ver posteriormente. Então, vou dando boa tarde a todos, né, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a gente começar é como será o amanhã? Como tem a música, né, que a Simone canta, que pergunta, né, como será o amanhã? Me diga quem puder. Queria saber se algum de vocês que está assistindo a essa live nesse momento consegue dizer com certeza como será o amanhã. Porque o amanhã nunca esteve ao nosso alcance, mesmo quando não existia essa pandemia. A gente conseguia projetar, a gente conseguia imaginar, a gente conseguia uma série de coisas. Só que agora essa pandemia ela tirou algumas ilusões que a gente tinha, né, a respeito dessa possibilidade que na verdade a gente nunca teve. E um ponto que é importante a gente falar, né, é que as duas únicas coisas que a gente não tem a possibilidade de recuperar são a vida e o tempo. Como a gente não tem a possibilidade de recuperar nem a vida, nem o tempo, chegou essa pandemia dizendo que qualquer um de nós pode se infectar e qualquer um de nós pode perder a vida. E não existe um remédio, não existe uma vacina, porém, a possibilidade que a gente tem nesse momento é fazer o distanciamento social. E com esse distanciamento social, a gente deixa de fazer as coisas que a gente planejou. Bonito, né? E deixou de fazer essas coisas que a gente planejou, a gente imagina que esteja perdendo tempo. E aí, eu não vou entrar aqui no mérito de sintomas a respeito da ansiedade, esse tipo de coisa, porque acredito que ficaria muito técnico, né? E os psiquiatras, né, os médicos psiquiatras, eles tratam melhor, né? Eles lidam melhor com essa questão dos sintomas físicos da coisa. Eu, como psicólogo, eu acredito que seja muito melhor tentar simplificar o lado dos sentimentos, o lado mais emocional, né, a respeito da ansiedade.
E, e teve uma vez, eu estava num hospital psiquiátrico, lá no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, e nas paredes daquele hospital eu vi uma definição sobre ansiedade que eu achei muito interessante, que ansiedade é sentir saudade do futuro. Achei essa definição assim assim, muito ampla e assim diferente, que me levou a estudar muito a respeito disso, sobre a relação da ansiedade com o tempo e como que essa relação que a gente tem com o tempo pode gerar ou não ansiedade, né? Porque também eu não gostaria de associar esse quadro, né, de pandemia que a gente está vivendo e todas essas mudanças que a gente está vivendo a um determinismo, né, a um determinismo com relação à ansiedade, como se todo mundo fosse ficar ansioso, como se todo mundo fosse ter problema, como se todo mundo fosse deprimir, esse tipo de coisa, porque não é bem assim e a gente também não precisa generalizar isso. E aí, quando a gente fala sobre essa relação, né, de ansiedade com o tempo, vem o que o governo colocou, né, a respeito do nosso distanciamento social, em que eles colocaram que somente as pessoas que exercem trabalhos essenciais podem sair às ruas, né? E quem não exerce uma atividade essencial deveria ficar em casa. E a gente se apresenta também, não só pelo nome, mas pelo que a gente faz. E de repente esse nosso fazer, ele deixa de ser considerado essencial pela sociedade. E aí a gente fica sem saber o quê? Sem saber o que fazer. E com bastante tempo para fazer isso, né? E aí eu sou psicólogo hoje, mas eu venho, né, da engenharia. Eu cursei uma parte de engenharia, trabalhei muito tempo com engenharia, então eu lido muito bem com assim com exatas, humanas. Eu transito muito bem por essas áreas, até porque o até porque o eu acredito e respeito muito os saberes das outras profissões. Todas as outras profissões que trabalham, né, com desenvolvendo saber científico, né, e entram, entram nas suas áreas e desenvolvem saberes e tudo mais, elas sempre tiveram o meu respeito, sempre tiveram, né, o meu respaldo, inclusive, porque ninguém na face da Terra é dono da verdade. Todo mundo tem a acrescentar, né? Só que baseado na ciência, né? Baseado em dados, né? Baseado é, em coisas concretas para que a gente não entre numa armadilha chamada suposição. E dentro dessa multidisciplinaridade, eu estou vendo um movimento acontecer muito interessante durante esse período de quarentena, esse período de distanciamento social. Profissionais de inúmeras áreas, das mais diversas áreas, não sei se de uma forma intencional ou empírica, tem percebido que é necessário fazer algo com esse tempo que a gente não vai ter de volta, né? A gente está fazendo, todo mundo está fazendo um trabalho, né? Seja quem está na rua, como quem está trabalhando em casa, quem está em casa, quem não está conseguindo trabalhar, está fazendo a sua parte, está fazendo a sua parte. E para aproveitar melhor esse tempo, N profissões têm feito lives, têm feito
tem dado dicas, tem feito uma série de coisas justamente no sentido de ajudar, ajudar as pessoas a preservarem as próprias vidas, né? E, ao mesmo tempo, aproveitarem esse tempo para que esse tempo não seja perdido e esse período seja mais produtivo, seja mais útil, né? E a gente consiga passar por isso da melhor forma. E aí, o mundo virtual ganhou mais força ainda, né? Através do trabalho remoto, através assim, assim, da interação maior, né, entre as pessoas de uma forma virtual, usando aplicativos e tudo mais. E também muita coisa com relação à esperança tem surgido, principalmente, né, em redes sociais, como o Instagram, como o WhatsApp e tudo mais. Aparecem memes, né, fazendo piada e muitas mensagens também que tentam imaginar, né, que tentam dar um contorno a esse futuro que ninguém sabe, a esse futuro, né, o que todo mundo pensa, né, o pós-pandemia, como será, né? E diante dessa, assim, dessa imaginação, vejo muita gente achando que a humanidade vai melhorar, sabe, que a humanidade vai se transformar diante desse assim, dessa pandemia, diante de tanta gente doente, de tantas mortes que estão acontecendo, as dificuldades que muita gente está enfrentando, não só com relação à saúde, mas com relação à subsistência, né? As questões financeiras. E muita gente tem se mexido para ajudar, muita gente tem feito muita coisa bacana, a criatividade tem, tem mostrado a sua cara, né? Mas o fato é que, nesse exato momento, a gente não tem como prever, de uma forma geral, se a humanidade, né, de uma forma mais genérica, de uma forma mais global, realmente vai melhorar diante dessa pandemia. Da mesma forma que tem gente que coloca de uma forma muito mais pessimista, alarmista e tudo mais, que a coisa vai piorar. Aí a polarização vai para o outro extremo, né? Que assim que vai falar do desemprego, sabe, da crise, da violência, de um monte de coisa e até da mesquinhez das pessoas e tudo mais. Mas o fato é, nesse momento, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Da mesma forma que a gente não tem como prever se as coisas vão ficar exatamente como estão. E eu sou da área de educação, eu gosto muito de fazer analogias, né? E eu não sei se quando passar essa pandemia vai ser como aquele movimento que muita gente faz quando passa por um acidente grave de carro na rua, assim, na estrada, em que a pessoa está no trânsito, de repente olha para aquele carro que está todo amassado, que está todo, né, e está tá acontecendo naquele momento o atendimento às vítimas, a pessoa fica impactada com aquilo no momento, mas no quilômetro seguinte ela já está dirigindo exatamente a mesma velocidade que já estava. E a gente não tem como supor que isso também vai acontecer. E aí, como a gente não tem como, a gente não tem como determinar, né, nem prever de uma forma clara o que vai acontecer, a gente se apega nas nossas expectativas, né? Só que expectativas, elas também não estão apoiadas em conhecimento, elas não estão fundamentadas em dados, né? Elas estão fundamentadas no nosso desejo e
E tudo que é fundamentado assim no nosso desejo, dessa forma, sem dados, sem nada, pode nos levar à decepção. Há muita coisa nesse sentido. Um dia desses, eu estava assistindo na TV uma doutora que se chama, uma doutora chinesa, que ela é doutora pela USP e ela se chama Ho Wei-lo, o nome dela. E ela fez parte daquela missão que o Exército fez há um tempo atrás para resgatar os brasileiros que estavam na China. Ela fez parte daquela comitiva de 2 aviões da FAB que fizeram algumas escalas no mundo e buscaram os brasileiros que estavam lá e trouxeram para que fizessem a quarentena em Goiânia, né, na estrutura que foi montada pelos militares lá em Goiânia. E eu estava vendo uma entrevista dessa doutora na TV um dia desse. E ela foi questionada se ela teve medo de se contaminar, por ter ido até onde era exatamente o epicentro da Covid-19 no mundo, né? E vir num avião, né? Com as pessoas, né? Que não se sabe, até aquele momento não se sabia se estavam contaminadas ou não, né? E ela disse, eu não tive o menor medo. E eu achei aquilo lindo, que ela não teve medo. E ela foi generosa o suficiente e paciente, didática, para dizer na TV o porquê que ela não teve medo, né? Ela disse que não teve medo porque, primeiramente, ela tem conhecimento. Ela estudou muito a respeito de infectologia, né? Tanto é que hoje mesmo, quando eu estava vendo o currículo Lattes dela, só de artigos publicados de autoria dela, ela tem 29. Fora as outras publicações com autorias e tudo mais. E ela disse o seguinte também, que além de ela ter conhecimento, ela tinha uma estrutura, né? Ela sabia exatamente quais eram os recursos que ela precisava exigir do Estado, das autoridades, para poder realizar aquela missão da melhor forma possível. E, diante disso, ela conseguiu mobilizar o pessoal do Exército, e essa missão foi um sucesso, e ela está diretamente ela está na linha de frente hoje em São Paulo, que é o epicentro da Covid-19 aqui no país hoje, e até esse exato momento, né, pela notícia que eu tenho, ela também não foi infectada, porque ela está tomando as precauções que ela tem. Mas o ponto fundamental que eu achei interessante nas palavras, né, da doutora foi que ela não sentia medo porque ela tinha conhecimento. Então, quando eu falo sobre a relação... social, a Anitta está fazendo várias lives. Né? Então, aí o que acontece? A relação que eu traço entre a ansiedade e o tempo é uma relação de interação do próprio ser humano com o futuro, né? Da mesma forma que a depressão também tem essa relação, só que de uma forma diferente. A ansiedade, ela tem uma relação com o futuro mais ou menos assim, se a gente for pensar de uma forma mais simples, né? Pensando também naquela questão, né, de ansiedade é a saudade do futuro. A ansiedade é uma vontade que o futuro aconteça. Isso, na prática, é uma vontade que o futuro aconteça. Mas é uma vontade que o futuro aconteça que vem acompanhada de sentimentos angustiantes, que vem acompanhada de medos, que vem acompanhada de uma série de fatores que
fazem com que a gente recue, faz com que a gente sinta medo. E a gente vive numa época que já faz algum tempo, inclusive, né, em que as fake news têm aparecido, né, com muita frequência em N cenários. É cenário político, é cenário de saúde, cenário de educação. Em N cenários tem aparecido as fake news. E todo mundo tem se mobilizado, né? Todo mundo que eu falo, as pessoas que trabalham com seriedade e que trabalham, né, com buscando um saber mais científico e buscando também, né, a construção de uma sociedade em que as pessoas não precisem se em que não exista um poder assim ilegítimo em cima dele, um domínio que não seja legítimo. E o que acontece? As pessoas sérias, né, que trabalham, né, com a ciência como ferramenta, né, em N profissões diferentes, né, tem muita gente séria trabalhando com a verdade, né, e a verdade no sentido científico da coisa, e essas pessoas se movimentam para que as fake news deixem de existir. É um trabalho árduo e tudo mais. Só que, nesse momento, não são só as fake news que são inimigas, né? A gente precisa também entender melhor como que as notícias verdadeiras impactam o nosso dia a dia, principalmente nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, de distanciamento social, ou das pessoas que estão realmente no front, né, ou, ou trabalhando nos hospitais, postos de saúde, ou trabalhando em serviços para garantir que a gente tenha energia elétrica, que a gente tenha internet, que a gente tenha água encanada, que a gente tenha as condições básicas, né, para viver, né, continuem, né, e interajam, né, com essas notícias de uma forma que seja realmente interessante. E aí me veio à cabeça uma fala do Oswaldo Montenegro. O Oswaldo Montenegro é uma pessoa que é um brasileiro, um artista que eu admiro profundamente, né? Que ele é músico, cantor, compositor, ele é ator, é roteirista, é diretor de cinema, ele faz muita coisa muito boa e com muito talento. E num dos filmes dele, que se chama O Perfume da Memória, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala assim, né? E ele escreveu, atuou e dirigiu esse filme. Ele falou assim: o difícil não é dizer a verdade, é dizer a verdade toda. Nesse momento, a gente vê muita coisa verdadeira realmente aparecendo na mídia e sendo compartilhada pelas pessoas. São notícias que realmente são verdadeiras. E essas notícias, até o momento delas serem checadas, né, elas são apenas informação. Mas será que essas notícias que são verdadeiras, que estão sendo veiculadas, né, pela imprensa, elas são a verdade toda? Cabe a nós checar. Porque quando a gente toma qualquer decisão baseada simplesmente em informação, a gente tende a supor. A nossa decisão, ela a gente acredita que sabe, né? A gente acredita que sabe, tem a intenção de estar fazendo alguma coisa bacana, porque a gente está baseado numa informação que supostamente seja verdadeira, mas lá no fundo, a gente sabe que a gente está supondo. A gente sabe que a gente está supondo.
E isso traz uma angústia que não é brincadeira. Então, para que a gente ultrapasse esse limite da informação, né, das informações verdadeiras, né, uma sugestão que eu gostaria de dar para que a gente consiga é, é, ganhar mais conteúdo, para que a gente consiga ser mais autônomo diante de tudo que está acontecendo, né? A gente fazer um movimento de transformar a informação em dado. Como que a gente faz, né, a transformação de informação em dado, né? É checando. Só que checando de uma forma muito mais matemática, digamos assim. Da mesma forma que quando a gente estava na escola, que a gente aprendeu que se a gente faz uma conta e quando a gente faz uma conta e quer ter certeza de que aquilo está certo, a gente faz uma outra conta para tirar a prova daquilo. Com informação, com notícia, é a mesma coisa, né? Não é simplesmente a gente olhar de uma fonte confiável. A gente olha uma outra fonte e a gente olha outras informações, outros dados e tudo mais, para a gente conseguir montar uma rede e a gente conseguir enxergar aquilo de uma forma mais clara. E aí, quando a gente tem um dado na mão, as coisas começam a ficar mais claras. As coisas ficando um pouco mais claras, isso tira um pouco daquela nossa ansiedade. Porque a gente começa a ter um pouco mais de segurança com aquilo que a gente tem controle, que é a nossa ação no presente. É a nossa ação no presente. Porque a gente para de especular com relação ao futuro, né? A gente para de gerar expectativas, né? A gente diminui tudo isso, faz muito bem. Só que quando para a gente conseguir ir adiante, né, com relação aos dados, é necessário que a gente tenha uma capacidade de interpretar esses dados e que a gente tenha, além dessa capacidade de interpretar esses dados, uma capacidade de conectar esses dados a outros para que eles ganhem uma maior consistência. E para isso, existe uma coisa chamada conhecimento. É como a doutora disse: eu fui lá, eu fiz o que precisava ser feito, eu tinha conhecimento e eu consegui ir lá determinar exatamente quais eram as necessidades, né, que precisavam ser atendidas pelo Estado para que todos os envolvidos chegassem, né, ao Brasil da forma mais saudável possível. E ela conseguiu. Por quê? Porque ela estava baseada em conhecimento. Então, quando a gente ultrapassa esses degraus, a gente consegue tomar decisões um pouco melhores e decisões que impactem menos as outras pessoas. Porque imagina a gente decidindo alguma coisa com medo, a gente decidindo alguma coisa com base simplesmente em informações, por mais verdadeiras que sejam, mas são só informações. A gente não tem dados. E a gente toma uma decisão que a gente sabe, lá no fundo, que aquilo é uma suposição. Só que, a partir do momento que a gente decide, que a gente coloca essa ação ela vai gerar um impacto que pode atingir, inclusive, pessoas lá fora. E isso, a gente precisa ter essa responsabilidade também. E aí, eu resolvi fazer uma analogia nessa história toda, que é da previsão do tempo. 20 anos atrás, né, a previsão do tempo era muito... A previsão do tempo, a previsão meteorológica, que eu digo, né? A previsão meteorológica, ela
ela tinha uma qualidade, né, baixa, né? Ela não tinha uma precisão muito interessante. E com o passar do tempo, com a melhora da tecnologia, com o desenvolvimento de conhecimento e tudo mais, desenvolvimento de técnicas, ciência, satélites e tudo mais, ela melhorou. Só que mesmo tendo essa melhora e com a previsão meteorológica sendo uma base de dados, ela sendo uma base de dados bastante importante e significativa para a indústria no mundo todo, quanto mais ela está distante do presente, menos eficaz ela é, né? Menos a probabilidade de acerto dela vai diminuindo conforme o tempo. Então, nesse momento que a gente desfez, né, a gente está desfazendo, né, essa ilusão, né, de previsibilidade no tempo, né, de prever o amanhã, de prever tudo isso, e a gente se volta um pouco mais para o presente para poder fazer outras coisas. Vem um exercício, né, que eu gostaria de sugerir, né, para todos vocês, que é imaginar, primeiramente, que o mundo, até a chegada do coronavírus, era como a Vila dos Smurfs. Né? Era como a Vila dos Smurfs. E a Vila dos Smurfs tem cada personagem com uma qualidade e com uma função exata, previsível daquilo que tem de fazer. Na verdade, assim, todas as pessoas, elas têm muito mais qualidades, né? Todo mundo tem muito mais qualidades e poderia fazer muito mais coisas. Só que para isso a gente precisa descobrir quais são as qualidades que nós temos. Justamente para quê? Vamos pensar o seguinte: dados, nesse momento a gente não tem acerca do futuro. A gente não sabe se a humanidade vai mudar para bem, né, para melhor ou para pior, se ela vai continuar a mesma coisa de uma forma geral. Regionalmente falando, nossa, as mudanças também são gigantescas. A gente vive num país que é continental e que tem N culturas muito diferentes, inclusive tem cenários de pandemia muito diferentes, né? E a gente não sabe também quais serão as necessidades que vão acontecer quando isso passar. Mas o fato é, hoje, nesse exato momento, já existem necessidades. Já tem muita gente precisando. Teve um dia desse também, eu estava falando, né, que se a gente for pensar em como agir, né, diante de tudo o que está acontecendo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, né, que como é algo global, né, é algo que quebra qualquer tipo de polarização, essa pandemia, né, a gente vai ter a gente vai ter na prática dois lugares nessa situação. A gente vai ter o lugar das pessoas que precisam ser ajudadas e das pessoas que podem ajudar. E isso não é uma coisa polarizada, isso é uma coisa que pode inclusive trocar, né, assim, trocar de posição justamente de uma forma mais colaborativa, cooperativa, né, e a gente deixando a competição de lado. E aí, a gente, né, nós como seres humanos, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente só consegue dar o que a gente tem. Na prática é isso. Eu não estou falando sobre aquilo em que a gente não quer dar, nem aquilo
que a gente quer dar. Eu estou falando sobre a gente só conseguir dar o que realmente tem. Na prática, é isso. Para que a gente consiga dar, é necessário que a gente saiba o que a gente tem. Mas é necessário que a gente saiba o que a gente tem de bom. E a gente não está acostumado a ver isso. A gente não está acostumado a procurar isso. Tanto é que quando a gente é educado, né? A gente é educado pelo não, é o que não pode. O que pode, a gente acaba descobrindo de uma forma como o que sobra, né? É o que não pode, o que não pode, o que não pode, e de repente a gente encontra possibilidades. Eu fiz um exercício um tempo atrás, pesquisando, entrevistando as pessoas para ver o que para ouvir qual que era a visão delas, qual que era o que significava bem para elas. Muita gente, né, me respondeu de uma forma muito simples, que é o contrário do mal, porque o mal a pessoa sabe explicar muito bem, né? O inimigo, ele é muito mais fácil de identificar que o amigo, né? O inimigo é muito mais claro. E como a gente tem essa facilidade, porque a gente foi educado para isso. A gente foi educado pela escola, a gente foi educado pela família, a gente foi educado, né, para enxergar as coisas mais ou menos dessa forma. Então, para a gente enxergar o que a gente tem de bom, né, e elencar isso de uma forma para que a gente tenha uma noção maior das nossas possibilidades, para quando as necessidades aparecem ou aparecerem na nossa frente, a gente ter uma noção melhor e um timing também, um timing menor para reagir e oferecer uma solução, né? Oferecer uma possibilidade que esteja mais alinhada não só com aquilo que precisa ser feito, mas que isso que precisa ser feito seja feito de uma forma mais precisa, porque a gente detém conhecimento, e além de ser feito de uma forma mais precisa, é uma ação que está alinhada com aquilo que a nossa essência deseja. É uma ação alinhada com a nossa essência. É algo que a gente não precisa exatamente fazer um esforço para fazer. Vou trazer mais um exemplo interessante, né, a respeito de conhecimento e tudo mais, né? O homem chegou à Lua 50 anos atrás com ferramentas, né, com ferramentas que eram muito menos robustas do que as que a gente tem hoje. Eles tinham menos recursos, mas eles tinham conhecimento, eles tinham propriedade daquilo que eles estavam fazendo. Então, aquilo não foi difícil para eles. Nesse momento, a gente está aqui no século XXI. Então, no século XXI, com essa possibilidade que a gente tem nesse momento, né, de poder conversar com gente do mundo todo através de um computador para poder discutir um assunto importante como esse, né? A gente tem cientistas trabalhando, a gente tem um monte de gente trabalhando, né? E eu vejo que se a gente aproveitar esse tempo que não volta, né? Porque a premissa nossa é a seguinte: as duas únicas coisas que a gente não tem nenhuma possibilidade de recuperar, se caso a gente perca, né, são a vida e o tempo. E aí, para preservar a vida, a gente está fazendo essa readequação de fazeres, né, para poder aproveitar melhor
o nosso tempo. E aí, eu vejo que nessa, assim, se a gente investir, se a gente investir em dois fatores, né? Primeiro deles, a gente se realmente se perguntar, né? O que que a gente sabe fazer bem? O que a gente gostaria de fazer bem? Que conhecimento a gente realmente tem, né? Que possibilidades a gente realmente tem? E a gente tiver a capacidade de olhar ao redor e perceber as necessidades, e ao mesmo tempo em que a gente perceber as nossas necessidades, a gente ter clareza a respeito das possibilidades que a gente tem, a coisa fica um pouco mais leve. E aí a gente consegue realmente fazer coisas no presente, atendendo às necessidades que realmente existem, né? A gente não vai ficar supondo nada, acreditando, vou fazer isso porque depois não vai ter tal coisa. Diante de tudo que está acontecendo, será que aquelas previsões que aconteciam, né, a respeito de as profissões, né, metade das profissões deixarem de existir daqui a 10 anos, vai se manter, vai mudar, vai antecipar, vai adiar? A gente não sabe. Como a previsão, da mesma forma que existe a previsão meteorológica, quanto mais distante for do hoje, menos possibilidade de acerto ela tem. Eu entendo que esse momento seja semelhante para tudo na nossa vida, para todos os nossos saberes, né? Quanto mais próximo do presente a gente tiver e mais noção das possibilidades que a gente tem para para poder atender às necessidades, né? E a gente conseguir fazer aquilo que está ao nosso alcance, mais saudáveis a gente vai ser em todos os aspectos, não só no sentido emocional, mas no sentido físico também. Que a gente vai se realizar e a gente vai fazer coisas que estejam mais alinhadas com a nossa verdade, né? Há, há alguns anos, eu me lembrei disso agora. Há alguns anos, eu visitei um museu lá no Recife que se chama Cais do Sertão. Eu adoro eu adoro, assim, essa visita foi muito marcante. Lá no Museu Cais do Sertão, fica bem próximo do Marco Zero, no Recife. No andar superior, o andar superior, quando eu fui, né, não sei se mudou hoje, ele estava sendo dedicado ao sertanejo. E tinha uma instalação com um monte de TVs e cada TV tinha o retrato de 6 sertanejos. Então eu podia clicar, né, no retrato, né, de uma das pessoas que estavam na tela e ouvir 5 minutos da história daquelas pessoas. E aquilo foi lindo, porque eram pessoas, né, de todas as classes sociais, sabe, de todos os níveis de instrução, sabe, um público bastante heterogêneo, com a única semelhança, né, sendo o fato, né, deles serem sertanejos, né, nascidos, né, e criados no sertão. E muitos deles tinham saído do lugar de onde eles nasceram para trabalhar em outros lugares. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber um discurso comum entre eles. E esse discurso comum era o seguinte: quando eu chego a um lugar, eu não fico querendo impor aquilo que eu faço, né? Não fico querendo impor aquilo que eu faço. Eu paro, olho ao redor e eu me pergunto: o que precisa ser feito aqui? E aí, ele lista isso. E são pessoas, muitas vezes, assim,
muitas vezes, dos exemplos que eu vi, analfabetas, pessoas sem instrução praticamente nenhuma, e faziam lista, dizendo o seguinte, né? Aqui precisa fazer isso, 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 isso e isso aqui. Disso aqui que eu identifiquei que precisa ser feito, o que que eu dou conta? Essa era a pergunta que eles faziam. O que que eu dou conta? O dar conta, justamente, né, é a capacidade, né, de assumir uma responsabilidade. E a gente só consegue assumir uma responsabilidade de uma forma eficaz mesmo, se a gente tiver conhecimento. Quando a gente assume a responsabilidade e a gente não detém aquele conhecimento e a gente quer fazer aquilo da melhor forma, o fato da gente saber que não sabe já nos move a ir atrás. Então, eu vejo que se a gente fizer esse movimento, né, de olhar para dentro de si mesmo, né, olhar para dentro de si mesmo e começar a enxergar mesmo o que você realmente gosta, o que você realmente tem facilidade em fazer. O que que você domina, o que que você gosta, que responsabilidades você gostaria de ter. Isso pode ajudar. Nesse momento também, né, existem N profissionais, né, que estão dispostos, né, a ajudar nesse sentido, né? Os psicólogos, inclusive, né, estão agora liberados, né, para atender online, justamente para ajudar, né, essas pessoas, né, que querem, né, que vão precisar de ajuda para poder descobrir o que elas realmente têm de bom, né? E, e a gente também, né? Aí eu vou entrar aqui no universo também da RHF, né? No universo da RHF, porque a gente trabalha, né? Encaixando, né? Colocando, né? Tentando, né? Convergir, né? A necessidade das empresas, né, por pessoas e a necessidade, né, das pessoas de executarem o seu trabalho. E a gente converge e a gente trabalha nesse sentido de convergir. E se a gente der essa possibilidade de enxergar um pouco mais além do que o currículo diz, né, e enxergar mais a pessoa que está por trás desse currículo, né, e entender, né, que aquilo que a geração barra, 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 isso não é algo que vai acontecer, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. E a gente tem exemplos a respeito disso. Vou pegar eu vou pegar exemplos de gente que tem bastante idade para falar que isso não é recente, isso não é algo de geração de agora, isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? Que é vou pegar a Cher, né? A Cher, ela tem 70 e tantos anos, é cantora, dançarina, compositora, empresária, atriz, estilista e faz tudo isso muito bem. A geração barra, 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 que é a pessoa que faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ela se apresenta de um monte de jeito. Uma vez eu ouvi o Rony Von, o Rony Von, ele falar assim no programa dele, né, que ele tinha um programa na TV Gazeta em São Paulo, e teve um dia que ele falou assim, né, ele com 70 e alguma coisa também, né, eu sou cantor, sou compositor, eu sou apresentador de TV, eu sou piloto de caça da Força Aérea, eu sou enólogo, eu sou botânico e eu sou publicitário. Ele elencou tudo isso. E ele tem 70 e tantos anos. Então, isso não é um fenômeno de... A gente não pode deixar isso preso a uma geração. Isso é uma coisa que já acontece. E aí, eu gostaria também de falar a respeito assim, do nosso trabalho, né, assim como recrutadores, né, de qual é a nossa responsabilidade
para evitar, né, para evitar que as pessoas que se candidatam às vagas que a gente anuncia fiquem ansiosas, porque agora o fato, né, isso é dado, né, as pessoas já estão sendo demitidas, né, já tem muita gente perdendo emprego, né, e essas pessoas vão buscar uma recolocação dentro do mercado de trabalho. E aí, como é que o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas a não só colocarem no currículo, né, aquilo que elas já fizeram, ou eu vou um pouco mais além, aquilo que foi permitido a elas fazerem. Porque o currículo, ele não necessariamente ele diz o que uma pessoa é capaz de fazer. O que ele diz foi aquilo que aquela pessoa teve a possibilidade de fazer, aquilo que deixaram ela fazer. E às vezes essa pessoa tem uma outra possibilidade, mas ela foi barrada e não teve essa possibilidade. Calma, o tempo aqui voa. Então, basicamente, o que eu gostaria de dizer é isso, né? Sobre sobre o objetivo da nossa de ansiedade, e eu trouxe essa visão que é uma visão que sai um pouco daquele jeito médico de olhar, que fala de sintomas, e que é como que a ansiedade afeta fisicamente o nosso corpo. Eu preferi falar mais de como que a ansiedade, né, pode afetar o nosso lado emocional, né, a nossa psique, traçando esse paralelo entre a nossa a relação individual com o tempo, no caso, o futuro, né? Desnaturalizar a ansiedade. Então, a ansiedade, ela já existia antes do Covid-19. As pessoas existiam pessoas, né, que desenvolviam sintomas de ansiedade. Tem um ponto interessante de falar, que eu gostaria também de colocar agora, que me deu insight agora. Da mesma forma em que soa estranho falar inveja, aquela inveja, sabe, da pessoa, mas é uma inveja positiva. Não, isso é admiração, é uma outra coisa, né? Isso é uma outra coisa. E a ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade, se você estiver dizendo que está ansioso, mas essa sensação é boa, provavelmente isso que você está sentindo não é ansiedade, tem um outro nome. Pode ser empolgação, né? Pode ser outra coisa, mas provavelmente ansiedade não é, né? E colocar, né, essa necessidade de percepção acerca do que está acontecendo ao nosso redor para que a gente tenha noção das nossas possibilidades. Porque a gente precisa casar as coisas para que as coisas realmente aconteçam. Eu escrevi isso em 2013, eu escrevi a respeito disso, né? Por que a gente tem 12 milhões de desempregados tendo tanta coisa para fazer? Né? Eu escrevi isso falando a respeito dessa necessidade, né, de ajudar a convergir, né, a necessidade que tem das coisas serem feitas com a vontade das pessoas fazerem. Né? E eu assumi essa responsabilidade como um compromisso para a minha vida. E eu acredito que nesse momento, mais do que nunca, a gente pode não só exercitar, né, fazer uma série de, de coisas, né, coisas que estão ao nosso alcance, né, como, primeiro,
entender, como o Oswaldo Montenegro disse, né? O difícil não é dizer a verdade, é dizer a verdade toda. Entender melhor, né, o que são, né, checar as informações, né, a veracidade dessas informações e a profundidade dessas informações. Transformar essas informações em dados, para que a gente tome decisões baseadas em conhecimento e não em suposições. E com isso, a gente consiga desenvolver um, uma possibilidade, assim, possibilidades maiores, melhores e mais alinhadas com o que a gente faz. Já são 15h26, nossa, o tempo voou, né? E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? Se vocês têm algo a dizer, alguma pergunta, como que eu posso ajudar. Lembrando também, né, que depois, né, de encerrada nessa live, eu também estou à disposição para atender, né, a todos vocês, né? Então, gostaria de ouvi-los também. O que vocês acharam também do que eu coloquei? Estão me ouvindo? Gratidão, Elis. Né? E assim, a gente pode fazer bastante coisa, né? A gente só precisa descobrir como, né? E a gente precisa descobrir como, e para que a gente saiba como fazer, o que fazer, é necessário que a gente saiba o que a gente tem para oferecer. Basicamente é isso. E quem precisar de ajuda para poder enxergar essas e tomar consciência dessas qualidades e tudo mais, né? Existem N profissionais, né, capacitados, né, tanto na RHF quanto fora, para ajudar nesse sentido. O Anderson colocou aqui: importância e reflexão são suas preocupadas, é necessário olhar para o problema. Então, o Anderson, é exatamente esse que é o ponto, que se a gente olha para o problema agora, a gente perde a possibilidade, porque a gente vive um momento de tamanha incerteza, né, em que a gente que o problema ele passa a ser nebuloso. O que a gente tem de mais palpável nesse momento somos nós mesmos. Então, aproveitar esse tempo para analisar melhor as possibilidades, para quando a gente tiver clareza a respeito assim, dos problemas, a gente consegue, tem mais possibilidade de resolver e de resolver da melhor forma. A Crislane falando também, né, sobre o momento que obrigaram a gente a parar. Então, quando eu falo Elis, quando eu falo de conhecimento, né, eu falo assim, é para a gente literalmente condensar, é um mundo tão grande de informações, né, que a gente precisa condensar. E o que eu chamo de conhecimento é aquilo que realmente tem fundamento, é científico e que é condensado e que a gente consegue, né? A Patrícia falando que a vê, né, que fala sobre resiliência, né? A resiliência também é um termo, né, que digamos assim, tem sido bastante usado há algum tempo, né?
inclusive dentro do mercado, assim, do mercado de trabalho, né, dentro do lado organizacional das coisas, né? E assim, eu vejo que assim, quando a gente investe em conhecimento e quando a gente tem uma capacidade melhor de análise do cenário que está à nossa volta e que a gente consegue analisar melhor as necessidades, menos resiliente a gente precisa ser, porque a possibilidade de sofrimento diminui quando a gente detém o conhecimento. Geralmente, a resiliência ela é do impacto, né? É do impacto e voltar. Então, todo mundo aqui está sendo impactado nesse momento, né? Mas será que a gente precisa voltar exatamente para o mesmo lugar? O que esse impacto está fazendo com a gente? A gente precisa ver isso. A Tereza falando aqui do mindfulness, desacelerar. A Tereza falou aqui sobre desprender. Essa palavra eu achei muito interessante. E tem uma coisa que eu acho que a gente pode investir bastante, que é no desaprender também. A gente desaprende para poder abrir espaço para novos aprendizados, né? E a gente sai um pouco da armadilha do apego, né? Eu até digo, né, assim de uma forma um pouco mais genérica, né, que tem gente que ama, tem gente que sente paixão e tem gente que cisma, né? E essa cisma está no apego e esse apego às vezes traz muito sofrimento. Então, o que o Sérgio colocando é que as perspectivas aqui não estão sob o nosso controle, né? Mas nunca a gente teve o controle sobre tudo, nunca, né? E a gente tem possibilidades, né? Trabalhar com o controle sempre vai levar a gente à ilusão, mas possibilidades, isso, elas são mais próximas da gente. Já é um momento de reflexão, ter onde olhar dentro de nós mesmos é fundamental. As possibilidades, sim, cabe extrairmos para nós mesmos. E ela usa a yoga para superar a ansiedade. Então, a gente sabe, no fundo da gente, as coisas que a gente gosta e o que a gente pode fazer, né? Eu acho que esse é o tempo, né, de Iris, Elis, qual que é o tempo que a gente tem? Qual que é o tempo que a gente tem? Oi, Adriano. Oi, Já diga. deu. Já Na deu, né? realidade, já passou uns 3 minutinhos aí, Ah, né? Já tá. deu 1 hora, mas Certo. estou deixando aberto aqui mais para o pessoal que quiser fazer alguns comentários, Uhum. enfim, de repente, para Certo. trazer algum tipo de contribuição. Caso daí, Uhum. de fato, não tenham mais nenhum tipo de troca, enfim, aí a gente pode prosseguir para o encerramento. Então, ó, gratidão a todos vocês que se dispuseram a assistir essa live, né, dedicaram o seu tempo para a gente fazer essa troca, né, e gostaria de me colocar à disposição, né, tanto como psicólogo, né, como aqui na RHF de Farroupilha, do Rio Grande do Sul, né, para dar suporte assim, diante dessas questões, né. Eu acredito que juntos a gente, é, juntos podemos fazer muito mais, né? E gostaria de entender também a necessidade, né, assim, de cada um de nós, né, de cada um de vocês, para que a gente supere tudo isso da melhor forma possível e que a gente não só supere, mas que a gente consiga ajudar assim, as pessoas da melhor forma possível, né? Mas não fazendo aquilo exatamente que a gente acha que é certo, que a gente acha que quer, é fazendo o que as pessoas realmente precisam. A gente precisa entender e ser humilde para entender o que as pessoas precisam, o que as empresas precisam. Então, gratidão a todos vocês, né? Que que tudo de bom aconteça, né? Para todos nós, para o mundo,
né, e que a gente se descubra e que a gente consiga fazer o nosso melhor. Tá? Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.